Mas eu quero falar com você hoje sobre 4 princípios para um crescimento sustentável. Copie na sua agenda aí agora, então no seu celular, diga assim comigo: 4 princípios para um crescimento sustentável. De novo, 4 princípios para um crescimento sustentável. Gente, por que crescimento sustentável? Porque nós não podemos crescer e descrescer, regredir. Né? Então, por exemplo, se nós chegamos no número exato de células, temos que manter aquele número. Se a sua célula tem 10 pessoas, nós temos que manter no mínimo 10 para depois crescer. Então não pode ter esse negócio vai e vem. Né? Então tem que ter uma certa sustentabilidade. E para isso, eu vou falar com você hoje sobre 4 pontos para que a gente possa crescer de uma maneira sustentável. A primeira, você pode notar comigo aí: nossa paixão por Jesus. Pode copiar aí. Nossa paixão por Jesus e pelas pessoas precisa crescer. Primeiro ponto: nossa paixão por Jesus e pelas pessoas precisa crescer. Nossa paixão por Jesus e pelas pessoas precisa crescer. Gente, avivamento dá trabalho, gente. Olha só, uma igreja em células é uma igreja que dá muito trabalho. Porque uma igreja que não é em células, os irmãos se veem em campanha. Eles vão no dia da sexta-feira para quebrar as correntes, vão na terça, reúnem lá e somem. Mas em células a gente está todo dia. Vá para o Tadel, está vindo para o discipulado, está vindo para a célula, está indo para o café com o pastor. Quem estava no café com o pastor ontem aqui? Então, dá trabalho. A gente tem que estar em cima direto, acompanhando, é corpo a corpo. Então, assim, realmente só fica nesse movimento celular quem realmente tem paixão por Jesus. Porque não é um trabalho, não é uma metodologia fácil de se fazer. Porque exige de nós o quê? Renúncia, tempo, trabalho. Por exemplo, ontem o Diego estava lá nos ajudando. O Diego trabalhou acho que a tarde toda, talvez parte da noite. Dá trabalho para poder receber as pessoas e organizar tudo. Então, olha só, somente os apaixonados permanecem nesse ministério. Por que eu falei isso aí? Eu já vi tantas igrejas que começam a trabalhar com células e depois desistem. Eu já vi várias. Porque a gente até começa com os pastores. Não, dá muito trabalho. Não, realmente a gente não conseguiu, não. Então, é muita coisa. Porque realmente dá resultado. Por exemplo, irmãos, as igrejas que não têm células, que não são em células, agora na pandemia sofreram muito. Muitas igrejas fecharam as portas, nunca mais abriram, porque realmente se perderam totalmente. Aquelas que são com células, como a nossa, na verdade nós somos em células, realmente elas ficaram de pé, sofreram, algumas se reagruparam, algumas pessoas ainda estão voltando, no Brasil todo é assim, mas elas permaneceram o quê? Em pé. Então, nós temos, para permanecer, tem que ter paixão por Jesus. Deixa eu ler com você aqui o exemplo de um líder apaixonado. Veja comigo, por favor, Êxodo 32. Você observa que eu não estou, há dias que eu não coloco, eu acho que quase eu nunca coloquei aqui em João Pessoa, eu nunca coloquei aqui, slide no Tadel. Não é porque a gente não sabe fazer slide, não é porque a gente tem preguiça, não. É proposital. Eu quero que você possa abrir a sua Bíblia, que você possa copiar, já que aqui não é uma pregação, um treinamento, tá bom? Veja um líder apaixonado, esse líder chama-se Moisés. Êxodo 32 diz o seguinte, olha só, a paixão desse cara pelos seus liderados. Gente, isso aqui é muito forte, Êxodo 32 diz o seguinte: agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Watson, não entendi muito esse versículo aqui não. Deixa eu tentar explicar para você. Deus estava chateado com o povo de Israel. Moisés, olha, eu vou destruir esse povo. Esse povo é ingrato, é rebelde, é murmurador, é indelinquente, é insubmisso. Eu vou agora aniquilar o povo. Moisés agora se coloca como um apaixonado por aquele povo. Se coloca na brecha e fala o seguinte: Deus, eu vou falar uma coisa para ti. Vamos negociar algo. O Senhor pode me mandar para o inferno. Risca meu nome e me manda para o inferno, mas salva esse povo. Irmãos, eu falo ainda com tristeza no coração. Eu não teria coragem, eu estou falando sério, de
falar isso para Deus. Deus chega assim para mim, olha, o Odson fulano de tal, você vai para o inferno salvar ele? Eu falo, ô Jesus, tem misericórdia de mim? Já foi tarde, mande logo. Irmãos, me perdoa, eu estou sendo sincero, eu estou crescendo ainda, mas é um nível de paixão, é um nível de confiança, é um nível de amor muito grande, ao ponto de a pessoa falar o seguinte, olha, Deus pode me mandar, vou ficar torrado, igual castanha assado no fogo, mas salva essa gente. E outra coisa, não eram gente boa não eram gente que dava presente para o pastor Moisés, não, que levava ele para o sítio, que não o Diego me leva para comer carne de porco, não, era gente ruim, que caluniava o cara, que perseguia o cara, que queria tomar o lugar do cara, que falava, me dá carne, me dá comida, você é um cara ruim. Era esse tipo de gente que falou o seguinte, Deus, eu amo tanto, se for para escolher salvação, pois salva esse povo. Diga assim comigo, eu já sou um líder apaixonado por Jesus e pelas pessoas. Gente, de alguma forma, o líder excelente é aquele que ele se torna inútil, entre aspas, ou seja, quando ele falta, ele não faz falta. Claro, nós estamos começando agora. Então, como a gente está começando, quando um de nós falta aqui, realmente fica um buraco na equipe. Mas daqui a um tempo, a gente tem que treinar tanto a nossa equipe, que quando falta o pastor, falta o líder do louvor, falta o líder da atmosfera, falta alguém aqui na igreja, vai rodar de uma maneira tão normal os cultos, que aquela pessoa, a falta dela, não fez falta na igreja. Quem está me entendendo aqui? Isso é o que? Um nível de treinamento muito forte. Agora, para a gente crescer de maneira sustentável, nós temos o quê? Que melhorar, nós temos que montar a nossa equipe da melhor maneira possível. Então, como líder, nós devemos ser também aqueles mais apaixonados. Então, olha só, é interessante que a nossa capacidade não é determinada, gente, pelo ministério que nós lideramos, e sim pela paixão que nós temos. Diga assim, a nossa liderança é determinada pela paixão que nós temos. Então, olha só, nós podemos até montar uma equipe coesa e boa, e tem que ser. Uma equipe que vai rodar sem a gente. Tudo funciona normal sem a gente. Mas nós devemos, como líderes, ser os mais apaixonados. Se for paixão, se for amor, se for dedicação, isso tem que ser maior dentro de nós, porque nós somos o quê? Um exemplo para isso aí. Agora, é interessante, gente, que nossa capacidade ela é limitada. Sim ou não? Sim ou não? Sim? Onde a gente vai, a gente tem limitação. Às vezes a gente tem limitação financeira, limitação de corpo técnico, limitação de conhecimento. Então, a nossa capacidade é limitada. Mas o que acontece? Quando nós aumentamos a nossa paixão, automaticamente nós aumentamos a nossa capacidade de crescer. Diga assim, quando eu aumento a minha paixão, automaticamente eu aumento a minha capacidade de crescer. Então, a paixão é algo fundamental. A gente viu que Moisés é um exemplo de paixão muito forte. Segundo ponto, diga assim comigo, nosso espaço físico precisa aumentar. De novo, nosso espaço físico precisa aumentar. O que foi que nós fizemos há 5 domingos atrás? Viemos para cá. Você lembra que nós estávamos no local para 60 pessoas, a gente ia para um local para 150, quando está na capacidade máxima. Nós entendemos o quê? Que se nós ficássemos lá onde nós estávamos o quê? Limitando o Espírito Santo. Limitando, a gente passava para a igreja aquela ideia de que, puxa, aqui está tudo bem, já está tão cheinho. Por que a gente tem um segundo culto lá? Eu não queria que os irmãos entendessem o seguinte, poxa, a igreja, a parte física, não cabe mais pessoas, então eu não vou trazer mais ninguém. Fizemos o segundo culto. Quando a gente perceber que aqui está cheio, vamos para o segundo, porque nós não podemos ter a limitação física como um fator inibitório de crescimento. Mas o Odson, como é que isso acontece nas células? Já que o Odson, a minha casa, o meu apartamento, não posso quebrar e aumentar. Como é que isso acontece? Lá acontece numa pegada diferente. Aqui a gente vai para um espaço maior, fisicamente. Lá nós nos multiplicamos. A casa encheu, a célula encheu, o que eu faço? Eu não quebro geograficamente o espaço físico. Eu multiplico, eu saio de lá com a parte de pessoas para outro local. Então, automaticamente, eu expandi meu espaço. Porque eu tinha um espaço, eu tinha uma sala, e agora quando eu multiplico eu tenho 2 salas. Amém, gente? Que está me entendendo aqui?
nós falamos sobre isso aqui com você, um texto isaiânico, Isaías 54, 2 e 3. Eu preguei, acho que a última vez eu falei sobre esse texto aqui, mas eu quero ler com você aqui, tá? Diz o seguinte: alarga o espaço da tua tenda. Isaías 54, versículos 2 e 3. Isaías 54, 2 e 3. Alarga o espaço da tua tenda, estende-a o toldo da tua habitação e não o impeças. Olha só, gente, o texto isaiânico aqui fala o seguinte: olha, aumenta, cresce. Se a tua tenda, se o teu espaço é para 150 pessoas, daqui a pouco nós temos que ir para 300 pessoas, amém, gente? Aumenta, porque quando eu aumento, quando eu me estendo, automaticamente, se eu não aumentar, o texto vai falar o seguinte: não impeças, ou seja, se eu não aumento, eu limito, eu prendo, eu sucumbo o crescimento. Então ele vai falar o seguinte: alarga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas. Eu falei sobre estacas na mensagem passada, uns 2 domingos atrás, porque olha só, você vai transbordar para a direita, amém, gente? Para a esquerda, amém? A tua posteridade, aqui está falando de quê? Os teus discípulos, os membros da tua célula, eles vão possuir as cidades, os bairros, as ruas. Então, olha só, para a gente crescer de maneira sustentável, eu preciso aumentar o meu espaço físico. Agora, para mim aumentar meu espaço físico também, gente, para que tenha um crescimento sustentável, nós temos que ter o quê? Nós temos que apostar nas pessoas. Diga assim comigo: apostar nas pessoas. Para isso, é preciso levantar novas pessoas. É preciso a gente oportunizar novas pessoas. É preciso que o nosso teto seja o chão da nova geração. Diga assim: o nosso teto seja o chão da nova geração. Ou seja, eu estou aqui embaixo, sustentando, construindo um andar para cima. Isso aqui é muito forte, porque... deixa eu dar 2 exemplos aqui. Eu vou dar exemplos biológicos linkados ao ministério e também exemplos no contexto de igrejas que estão crescendo nessa parte. Por exemplo, quando fala sobre levantar nova geração, nós temos aqui, a gente entende que isso é uma missão da igreja. Eu estava em Fortaleza com alguns irmãos a semana passada, na conferência do MDA, e o pastor Luciano Subirá hoje é uma sumidade no Brasil. E é muito lindo quando eu vejo ele de maneira clarífica, intencional. Ele realmente, o teto dele sendo o chão do Israel Subirá. Ele parou, nas 2 mensagens que estava lá, você lembra? Ele parou a conferência, ele anunciou um evento, nem estava marcado, já anunciou na primeira, no segundo, a segunda já estava marcado o evento do filho dele, dia tal, Fortaleza, vai estar aqui, Israel Subirá, vai lançar o livro dele. Gente, ele fazendo intencionalmente o quê? Preparando a geração. Então, você que é pai, você que é mãe, nós temos essa responsabilidade. Eu serei intencional com o Enzo. Intencional. O que depender de mim, ele vai para frente. Amém, Enzo? Olha só, eu vejo também, por exemplo, a pastora Angélica. Gente, eu não vim para cá com a Andresa e nossa equipe para estar à frente da igreja. Não foi nossa proposta. Todo mundo lembra de seguir os missionários. Mas ela falou que ela recebeu de Deus uma direção de que de eu estar à frente com a Andresa. Não é porque nós somos mais capacitados, não. De longe, de longe, de longe. Nós estamos muito abaixo, eu e a Andresa, abaixo mesmo do que a pastora Angélica é, de experiência, de nome na denominação, de vivência no ministério, de longe. Inclusive, a gente teve uma relutância, ela sabe disso, muito tempo relutando, digo, não vou não. Ela vai, pastor Sandro, não vou não. Até que a gente se submeteu, porque eu entendi, não é que eu sou melhor do que ela, eu estou muito abaixo, ela é a nossa discipuladora. Mas eu entendi que ela entendeu que era o tempo de treinar a nova geração. Então, olha só, então não estou aqui porque eu sou melhor, eu estou aqui porque ela entendeu, não, eu vou dar o suporte de oração, de chamar da bronca, de nocautear quando for necessário, de curar quando for necessário, mas poder para fazer a nova geração. Agora, me diga uma coisa para você entender. Eu estava conversando, está muito cedo ainda, mas o pastor Sandro, nosso discipulador, nosso supervisor aqui, nós falávamos com ele, quando ele veio aqui há tempos atrás, que ele já tem um sucessor. Claro, não foi divulgado para a igreja, está trabalhando nos bastidores, mas o sucessor dele tem 20 anos de idade hoje. Chama-se
Paulo Sandro, filho dele. Ele está treinando, ele já sabe que o Paulo vai ser. A pastora já sabe, já estão mandando para seminário, ele está fazendo psicologia, está fazendo eventos fora, está pregando na igreja, está fazendo louvor, está entrando na denominação, sentindo o ambiente, porque eles são o quê? Intencionais. Agora, mas o Watson, você está falando de pessoas, e o Watson, e eu que meu pai não é pastor? Vamos lá. Eu quero ser intencional com você. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. O Fábio chegou na minha célula, foi isso, Fábio? Ano passado, nós fomos intencionais, pegamos o Fábio até, ficamos do lado. Para quê? Para ser líder. O Carlos chegou, você lembra, Carlos? Chegou, acho que com 4 meses, o Carlos apresentou saído como líder, acho que foi 4 meses. O Alan chegou, fomos intencionais. Chegou agora o Reginaldo, agora o Reginaldo é o caçula, é o mascote da turma. Irmão, eu estou intencional, vou estar do lado do Reginaldo, intencional, do lado, porque eu quero o quê? Que o meu teto seja o chão do Reginaldo. Então, chega alguém na tua célula, por exemplo, a Débora, ela vai investir, está investindo na Michele. Nós temos, por exemplo, tanta gente aqui investindo, porque nós entendemos que nós temos que ser o quê? Intencional. Nós temos que, a gente precisa crescer para que a gente possa, de alguma maneira, ter uma sustentabilidade. Quando Deus coloca pessoas sobre a nossa liderança, nós temos que fazer o quê, gente? Investir nelas. E no Brasil, nós temos uma ala que está crescendo muito no Brasil. Chama-se Difflin. Diga assim comigo, Difflin. É interessante, eu tenho conversado com vários pastores. E o Difflin tem sido, só para você entender um pouquinho, o Difflin foi um ministério que Deus deu para a pastora Rebeca e o pastor Paulo Jeff, os nossos presidentes internacionais. Então, a pastora Rebeca, por muito tempo, ela orava, né mamãe? 50 anos. Os 50, ela tem agora 60 e pouco, né? Isso tem o quê? Uns 15 anos, talvez, mais um pouquinho, né? Então, mais de 15 anos. Há anos ela pedia, Deus, eu quero deixar um legado diferenciado no Brasil e no mundo. E ela começou a encabeçar esse ministério Difflin. Então, o Difflin, gente, hoje nós temos a nossa Miss School lá em Fortaleza, né? Começou agora. Vamos ter em vários locais do Brasil. E eu estava fazendo uma pesquisa, por exemplo, Fortaleza, as células que mais crescem são Difflin. Inclusive, a gente teve agora uma multiplicação de rede lá, domingo passado. Em Picos, a gente tem alguns irmãos de Picos aqui, que são membros aqui, que vieram de Picos. As que mais crescem são Difflin. João Pessoa, a que mais cresce são Difflin. Amém, gente? Então, olha só, a gente tem visto o quê? Uma graça de Deus para essa ala de jovens. Então, nós queremos, como igreja, ser realmente que o nosso teto, diga assim, que o nosso teto seja o chão da nova geração. Então, o segundo ponto é esse que eu acabei de falar aqui agora, nosso espaço físico precisa aumentar. Terceiro, consciência do fator sobrenatural. Diga assim comigo, consciência do fator sobrenatural. Por exemplo, casa de paz. Gente, é Deus que vai trazer as pessoas através de nós, amém ou não? Nós temos que crer no sobrenatural, de que serão noites, serão encontros, 4 semanas de encontros de milagre. Encontros de quebra de paradigma, encontros de cura física, cura emocional, de pessoas sendo convencidas pelo Espírito Santo. Mas isso não é o Watson que acha que ele vai do jeito dele. Não, é uma dependência sobrenatural. Então isso aqui é muito forte, porque, gente, a nossa missão é transcendente, ela não é natural. O ministério é espiritual, não é natural. Então, olha só, se o Espírito Santo não tocar no coração das pessoas, a gente não vai conseguir tocar. Então, assim, é muito comum, às vezes, eu quero só abrir um parênteses aqui, no Brasil, de 20 anos para cá, começou um movimento muito forte de coach. Então, muitos pastores agora estão sendo coaches, estão misturando agora o coach com o sensacionalismo para poder convencer pessoas do pecado. E a gente entende que o que acontece, quem convence é o Espírito Santo. Então, eu não posso ter técnicas, a gente pode ter algumas técnicas para poder, de alguma forma, ajudar, mas eu não tenho que usar técnicas humanas de persuasão. É o Espírito Santo que convence a pessoa. Isso aqui é tão forte que eu quero mostrar na Bíblia para você. Zacarias 4, versículo 6, a parte B, fala o seguinte: não por força nem por poder, estou lendo aqui na área, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Diga assim comigo, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, olha só, a NVI usa essa palavra
eles trocam a palavra poder por violência. Então, na NVI fala o seguinte, a NVI, nem por força, nem por violência. Não sou eu que vou forçar a pessoa. Muda, vence o pecado, vence o vício, ama a tua esposa, domina o teu temperamento. Não sou eu que faço isso, mas é o quê? Diga assim comigo, o Espírito Santo, ele que convence. Isso aqui é muito forte, porque o contexto desse versículo aqui é uma orientação a Zorobabel. Quem foi Zorobabel? Ele foi um líder israelita, mencionado aqui no Antigo Testamento, como aquele que liderou o primeiro retorno dos judeus exilados lá na Babilônia, no cativeiro babilônico. Isso aconteceu pelos anos 539 a.C. Então, nesse período, quem governava lá, a Pérsia, era exatamente o Ciro II. Então, nesse período de 539 a.C., ele era um líder religioso em Israel, estava sendo responsável de trazer os exilados para Israel de volta. Era um período de restauração para Israel. Então, aqui fica muito claro que o Espírito Santo era um método de Deus para poder fazer o quê? Transformar aquilo ali. Então, tudo precisava ser feito pelo poder, pela operação e pela direção do Espírito Santo. Então, olha só, ele fala, nem por força, Zorobabel, nem por violência, nem por poder, mas pelo meu Espírito Santo. Ou seja, você não vai trazer os exilados do cativeiro babilônico de volta para Israel com a tua força, Zorobabel. Não é o teu poder, não é as tuas técnicas, não. É o Espírito Santo que faz. Mais uma vez, irmãos, olha aqui para mim. Não somos nós com nossa força mental, nossa força persuasiva, linguística. Não, é o poder do Espírito Santo que faz isso muito forte. Deixa eu mostrar aqui para você agora no Novo Testamento também uma passagem de João capítulo 16, versículo 8, que fala o seguinte, o que o apóstolo João diz? Quando ele vier, diga assim comigo, ele vier, ele, olha só, convencerá o mundo do pecado. Isso aqui é muito forte porque o pecado supremo, que pecado é esse aqui? O pecado de rejeitar Cristo. Então ele que vai convencer o mundo para poder aceitá-lo como Senhor e Salvador, da justiça, e aqui a gente entende muito bem que Jesus é a justiça, e isso foi confirmado pela sua ressurreição ao terceiro dia, e também do juízo. Então Satanás ele foi julgado lá no Calvário, na cruz do Calvário, juntamente com todos aqueles seus demônios, aqueles que o seguem. Então ele vai convencer o quê? O mundo do pecado e do juízo. Então o ódio não tem poder de convencimento. Então por isso que você tem que entender o terceiro ponto de hoje. Nós temos que ter consciência do fator sobrenatural. O ministério não é natural, é sobrenatural. Então se é sobrenatural, eu não tenho poder de influência. Quem tem poder é o Espírito Santo. Amém, gente? Amém ou não? Amém. Agora eu acho muito legal essa mesma passagem na NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Ele fala o seguinte, ele troca essa palavra, esse pronome na terceira pessoa do singular, ele troca por a palavra auxiliador. Ele fala o seguinte, olha, quando o auxiliador vier, está falando quem? Do Espírito Santo. Então, irmãos, ele já veio o Espírito Santo, sim ou não? Já? Sim ou não? Ele já veio ou não? Você lembra lá em Atos, quando Jesus estava ascendendo aos céus, assim, ascensão, falou, olha, eu preciso ir para que ele venha. Então, se ele foi, automaticamente o Espírito Santo já veio. Então, essa primeira parte já se cumpriu. Essa profecia já e ainda não, esse texto aqui, porque já se cumpriu que ele veio. Agora, porque ainda não? Ele ainda está convencendo as pessoas do pecado, do juízo e do mundo. Diga assim comigo, eu preciso entender, eu preciso ter consciência do fator sobrenatural. E por último, para a gente poder concluir, Jesus Cristo é o fundamento da igreja. Ponto 4 e último, Jesus Cristo é o fundamento da igreja. Esse quarto ponto do meu crescimento sustentável. Jesus, ele é o fundamento da igreja. Isso aqui é muito forte, porque você pode notar agora aí que a gente vai estar lendo alguns versículos aqui um pouco rápido. 1 Coríntios 3, versículos 10 e 11. 1 Coríntios 3, 10 e 11 vai falar o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, porque Paulo falando, o outro edificou sobre ele,
Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi proposto, qual é? Jesus Cristo. Tudo que inventarem que não é Jesus, corta fora, não vale. Ele é o único fundamento. Então Paulo falou o seguinte: olha, Corinto, igreja de Corinto, eu fiz a base para que o ministério fosse construído, e essa base chama-se o quê? Jesus Cristo. Então, irmãos, olha só, o fundamento da igreja, a pedra angular, é Jesus. Não é o Papa, como diz a igreja católica, não é um pastor muito famoso, não, ninguém. A pedra angular é Jesus. É essa pedra que vai me fazer crescer na minha célula, amém? Essa pedra que vai me ajudar a discipular muito bem, amém, gente? Isso é muito forte. Outro versículo interessante, Isaías 28, 16, fala o seguinte, Isaías 28, 16, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu acetei, melhor dizendo, em Sião, uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Olha só a profecia isaiânica referente a quem? A Cristo. Anos-luz antes de Cristo vir, Isaías falava: eu já lancei em Israel uma pedra angular, uma pedra assentada, preciosa, provada. Estava falando o quê? De Jesus. Então esse mesmo Jesus lá de Isaías é o mesmo que está hoje fundamentando o nosso ministério. Amém, gente? Outro versículo interessante para provar que Jesus é essa pedra fundamental, isso nos deixa com o ministério sustentável, é Atos capítulo 4, versículo 11. Atos 4, 11. Lucas vai falar o seguinte: este Jesus, diga assim comigo, este Jesus, ele continua, é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. É muito claro que Lucas agora ele fala o seguinte: olha, Jesus é essa pedra é Jesus. Então não sou eu que vou segurar minha célula, não sou eu que vou garantir humanamente que todo mundo se arrependa dos pecados, que aquele vizinho que eu convido para ir para a célula que vai se converter. Não, eu vou fazer a minha parte, sim ou não? Mas é essa pedra que vai sustentar essa pessoa. É muito forte também o que Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 20. Efésios 2, 20. Ele fala o seguinte: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele Jesus Cristo, diga assim comigo, a pedra angular. Irmão, nós temos que ser cristocêntrico. Nós temos que entender que é Cristo sobre nós. Olha só o que 1 Pedro 2, versículo 6 vai falar, 1 Pedro 2, 6. Ele diz o seguinte: pois isto está nas Escrituras, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem crer nela não será de modo algum envergonhado. Diga assim: eu decido crer em Jesus. Diga assim: eu sei que eu não serei envergonhado. Olha só. E por último, Mateus capítulo 16, versículo 18, um texto bem conhecido, já preguei algumas vezes sobre isso aqui. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus falando dele mesmo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então diga assim comigo: Jesus Cristo é o fundamento da minha célula. Diga assim: Jesus Cristo é o fundamento dos meus discípulos, em nome de Jesus. Agora, gente, olha só, da mesma forma que Jesus, através dos apóstolos, lá no primeiro século, eles lançaram um fundamento ministerial. Nós temos, por exemplo, o nosso querido pastor Eibe, que em 1999, em 29 de maio de 1999, a data oficial, foi lançado no Brasil o Discipulado 1 a 1 pela Paz Church, lá em Santarém ainda. Então, isso aqui é muito forte, porque do mesmo jeito que Paulo fez um fundamento, que é Jesus, o pastor Eibe agora criou não um fundamento, ele criou uma metodologia para poder estar em cima desse fundamento, que é Cristo, que é o quê? Discipulado e células. Nós entendemos que é uma metodologia de fazer a coisa acontecer. Claro que ele não criou do zero, porque quando eu vou lá para Atos capítulo 2, nós entendemos que a igreja primitiva, eles estavam onde? Nas casas, diga comigo, nas casas e no templo. Então, o movimento celular e de discipulado nada mais é do que um resgate
aos primórdios da igreja primitiva. Ou seja, ninguém está inventando roda aqui. Nós estamos só, de uma maneira muito clara, colocando num sistema de entendimento para que a gente possa o quê? Voltar aos primórdios de discipular um a um e de fazer os grupos caseiros em nome de Jesus. Então, irmãos, que Deus possa abençoar você, que a gente possa sair daqui hoje, dessa tarde, nessa noite, na verdade, com esses 4 princípios muito fortes, que eles vão estar dando sustentabilidade às nossas células em nome de Jesus. Amém? Fique em pé agora, por favor, quero orar com você.